O Jornal 101 abre o contato com dois estudantes de pós-graduação da FCAV Unesp de Jaboticabal, no curso de veterinária, faz pós-graduação com o professor Stephen Hope, que vai comentar sobre uma doença que não é tão nova, mas está aparecendo bastante no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, já um pouco predominante no estado do Rio de Janeiro. Felipe Navarro e Maria Elídia Natálio vai comentar sobre esta doença. Primeiro eu vou começar pelo Felipe. Que doença é essa e quais animais elas atacam mais? Essa doença é chamada de esporotricose. É uma doença que pode afetar diversos animais, cães, gatos e humanos, mas a gente tem uma importância principalmente com os gatos. É uma doença que hoje no Brasil ela tem aumentado rapidamente e a gente vê essa questão de aumentar os casos aqui na nossa região também. Maria, quais são os sintomas dessas doenças em animais e também nos humanos? O que ela pode causar? Então, nessa doença, o que a gente observa principalmente são lesões que nós chamamos de lesões ulceradas, que são ferimentos que não cicatrizam, estão sempre ali machucadinhos, sem formar crosta. Então, tanto nos humanos quanto nos gatos, esse é o sinal que a gente vai observar. Então, quando há uma lesão suspeita, a gente recomenda que procure o médico veterinário ou em humanos que busque ajuda médica. E nessas lesões, no caso dos gatos, elas acontecem principalmente na face, então próximo ali ao nariz, e nos humanos, nas mãos e braços, que é uma doença que a gente fala que antigamente era conhecida como doença do jardineiro, porque o fungo vai acometer ali principalmente essa região. E nos humanos, Felipe, qual é os sintomas? Os sintomas são essas lesões que ocorrem também na pele, são lesões que elas vão geralmente são lesões onde ocorreram os machucados, seja nas práticas de jardinagem, na hora que pode ocorrer que o fungo, na hora de contato com algum espinho, alguma farpa de madeira, que pode ocorrer de inocular o fungo, são lesões que vão aumentando, que podem aumentar a região de linfonodos, que a gente chama das ínguas, que é muito conhecido, né? E também no contato com os animais. Então, na arranhadura de gatos, isso pode acontecer. O gato ele tem um comportamento importante de marcar território, acabar arranhando as plantas e fazer com que o fungo fique na unha. Então, na hora de brincar com o seu gato ou no contato com algum gato que está na rua, a gente pode acabar levando alguns arranhões e isso pode fazer com que inocule esse fungo na nossa pele e causar essas lesões, vermelhidão na pele, tudo isso. São lesões que podem virar ulcerativas, que a gente chama, que são essas lesões que não cicatrizam. Então é isso que a gente vê nos humanos também. Essa doença aí, dizem que ela é nova, entre aspas, né? Ela tem um problema de subnotificação. Ô Maria, você podia explicar por que essa subnotificação? Então, essa doença, ela tem alguns lugares que tem pontos de destaque, como o Rio de Janeiro, onde já há uma preocupação maior. Agora, em estados como o nosso aqui de São Paulo, que é uma doença que acaba não aparecendo tanto. Então, quando ela acontece, acaba ainda ficando um pouco ali discreto nos municípios. Geralmente a gente tem mais destaque quando acaba acometendo os humanos, e isso chama uma atenção por ser uma zoonose, uma questão de saúde pública, mas nos animais geralmente acaba sendo subnotificado, até porque, principalmente animais que são de rua ou têm acesso à rua, essas feridas às vezes não vão ser levadas tão a sério. Por isso que é tão importante que sempre tome o cuidado de usar luvas ao ver esses ferimentos nos gatos e buscar sempre orientação com as zoonoses da cidade e também levar o animal ao médico veterinário. E reforçando que o animal também é uma vítima, então a gente preza pela saúde dele, evitando com que ele também acabe sendo infectado por essa doença. Ô Felipe, ela é letal? É uma doença que ela não é letal, assim, e pode, em casos graves, levar ao animal, ou também ao ser humano pode, evoluir a casos mais graves e até assim, levar a casos de morte, mas em geral ela é uma doença que causa essas lesões na pele. Então, quanto antes buscar o atendimento médico, seja o veterinário para o gatinho, ou no caso dos humanos, quando aparecer o atendimento médico, ajuda já a iniciar o tratamento e evitar que essa doença progrida. Felipe, qual que é o tratamento, então, para essa doença? A gente fala de dois pilares principais. O tratamento com medicação é a base de antifúngicos mesmo. Então, medicação que vai levar a tentar matar esses fungos que estão causando a doença.
Então, tanto no animal é muito importante esse tratamento, são medicações, comprimidos por via oral, que são tratamentos bem longos, que ficam em questão de meses. Então, é importante que o tutor, o responsável do animal, fique ciente disso e não pare o tratamento. Uma vez prescrito pelo médico veterinário, continuar até realmente o animal ter a cura dessa doença. Já o outro pilar que é muito importante na questão da doença, não só o tratamento, mas como a prevenção. Então, tentar prevenir que isso ocorra. Então, no caso dos gatos, hoje a gente fala da criação dentro de casa. Então, evitar que esse gatinho tenha acesso à rua sem supervisão. Na rua tem vários perigos, em questão de atropelamento, ataque por cães, e também o risco de pegar algumas doenças infecciosas. Então, um pilar principal é evitar que esse gato tenha, então, contato e a possibilidade de ter essa doença. Então, deixar a criação indoor. Já na questão das pessoas, para evitar o uso de proteção individual, de equipamentos, como luvas, na hora de praticar a jardinagem, usar luvas, roupa comprida, de manga longa, calça comprida, sapato fechado, para evitar essas lesões de espinhos ou farpas que possam ocorrer nessa prática. Ou, no contato desse animal que esteja doente, utilizar, então, luvas ao ver um animal doente e acionar a equipe veterinária, seja a equipe de zoonoses ou até mesmo levar esse bichinho no atendimento veterinário com toda a proteção. E aí lembrar que aqui na Unesp a gente tem uma equipe preparada para receber tanto vocês, tutores, que estejam com alguma dúvida em relação à doença, tanto também um animal com suspeita da doença. Eu quero agradecer a presença do Felipe e da Maria pela entrevista aqui ao Jornal 101. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Maria. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Felipe, muito obrigado. Obrigado, viu? Agradeço. O Jornal 101 esteve em contato com o Felipe Navarro, Maria Lídia Natálio. Eles são da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, a Unesp de Jaboticabal, alunos de pós-graduação do curso de veterinária, junto com o professor Estevão Hope, passou mais informações sobre uma doença que pode atacar tanto cães, gatos e seres humanos. Diego Quintano para o Jornal 101.